E aí, pessoal, tudo bom? Vamos para a aula de história de hoje? Vamos lá? O trabalho. Você sabe o que é uma profissão? Coloquei aqui, algumas coisinhas a se considerar, tá bom? Vamos lá? Uma profissão é um trabalho ou atividade especializada dentro da sociedade, geralmente exercida por um profissional. Algumas atividades requerem estudos extensivos, tais como advocacia, medicina ou engenharia, por exemplo. Outras dependem de habilidades práticas e requerem apenas formação básica, ensino básico ou secundário, que é a nossa escola, né? E o ensino médio. Como as profissões ajudante, jardineiro, pedreiro, sapateiro e entre outras profissões também. Elas surgem de acordo com a necessidade de cada lugar ou época em que vivemos. Por exemplo, hoje em dia tem a profissão de blogueira, né? De youtuber. Isso quando eu tinha a idade de vocês não existia, né? Então, conforme for passando o tempo, algumas profissões surgem e outras também elas acabam que desaparecem, né? Por conta de que não precisa. Por exemplo, antigamente tinha uma profissão chamada datilógrafa, que era uma pessoa que escrevia na máquina de escrever, né? Fazia as coisas na máquina de escrever para a pessoa. E hoje não precisa mais, porque a gente tem o computador, tem o celular, né? Então tem várias outras profissões também que não existem mais por causa da tecnologia também, tá bom? Temos atividades e profissões relacionadas à agricultura e pecuária. Então, antigamente as pessoas plantavam, né, as coisas e colhiam elas mesmas. Hoje em dia já está mudando, né? Que do advento da tecnologia, a gente consegue fazer muita coisa através de máquinas, né? Não precisa mais das pessoas mesmo indo lá e colher, né? Claro que tem pessoas que fazem isso nas atividades orgânicas, né? Os alimentos orgânicos muitas vezes são feitos, né, manualmente ali. Então, vai muito de cada lugar e do tamanho da produção também. Que uma pessoa que faz uma horta para vender pequena, ela vai lá e consegue fazer tudo. Agora tem aquelas grandes, né? As pessoas que produzem coisa com muita quantidade. Aí precisa de máquinas para fazer o trabalho, porque senão não consegue, né? Nas indústrias, o trabalho é realizado com máquinas, acionando diferentes equipamentos. Então, nas indústrias, as máquinas fazem bastante trabalho, mas também tem as pessoas que precisam operar essas máquinas, né? No comércio, o trabalho está relacionado às vendas de produtos, mercadorias, roupas e alimentos, né? Então, também precisa de vendedores para trabalhar no comércio, as pessoas que repõem o estoque, né? As pessoas que limpam os lugares, tem tudo isso também, né? Todas essas profissões. Alguns trabalhos e profissões estão relacionados a prestar serviços de saúde, educação, segurança, comunicação e limpeza, né? Então, tem várias profissões também que são para isso, os médicos, enfermeiros, psicólogos, né? Fisioterapeutas, professores, né? Os policiais, o carteiro, né, que trabalha no Correios, os garis, as pessoas que trabalham limpando as ruas, os trabalhadores, né, que na prefeitura chama trabalhador, tem as serventes da limpeza, as serventes da cozinha lá na escola, tem a secretária que fica lá na secretaria, o diretor da escola, né? Bastante profissão ligada a essas áreas aqui. Comunicação, tem os jornalistas que trazem as notícias para nós, né? No jornal ou na internet também. Tem tudo isso, né? Outras podem estar associadas à arte, cultura, beleza, concertos, reparos, construções, entre tantas outras, né? Então, assim, eu não ia conseguir falar aqui para vocês todas as profissões que existem no mundo, porque são muitas, mas a gente tem vários exemplos, as blogueiras, né? Que estão fazendo trabalho aí no Instagram, no YouTube. Os youtubers também, que, né, tem os canais que falam sobre várias coisas aí, né? Tem os artistas, os cantores, né? Tem bastante profissão que a gente consegue nomear aqui, pedreira, costureira, né? O cabeleireiro, né? Tem designer de sobrancelha, que é uma profissão nova também, que há um pouco tempo atrás não existia isso, né? A gente ia fazer sobrancelha, mas agora tem uma profissão, né?
Muitas profissões aí a gente está surgindo, né, por conta disso. Há lugares em que um trabalho realizado não é feito para se ganhar dinheiro. Então, todas as profissões que eu falei agora, a gente faz o quê? Para ganhar dinheiro, né? Eu gosto muito de ser professora, mas eu sou professora para ganhar o meu salário e poder pagar as minhas contas, me divertir, comer, né? E comprar coisa para casa, essas coisas, comprar comida para minhas cachorrinhas, né? Mas aí, por exemplo, ó, como numa tribo indígena, eles fazem o trabalho não para ganhar dinheiro, mas para o bem comum, para a aldeia ali, para a comunidade deles funcionar, né? De forma que todo mundo saia beneficiado, né? Tem o pessoal que caça, tem o pessoal que faz aqui, ó, o artesanato, tanto para vender quanto para usar, para guardar os alimentos deles, para né, organizar a aldeia. Tem as pessoas que protegem, né? A aldeia, tudo isso. Então, assim, a gente trabalha não é só para ganhar dinheiro também, né? Para a sociedade como um todo se desenvolver, né? Se manter. Porque, assim, se não tem um professor para dar aula, vocês não têm um professor para aprender as coisas. A gente lá na escola, se não tem a tia que vai lá, ou o tio, né? Que faz a limpeza da sala, a gente não consegue usar a sala porque ela ficaria suja. Não teria, se não tivesse a tia da merenda, também a gente não ia poder lanchar na escola. E por aí vai, né? Se não tem o médico lá no postinho, a gente não consegue, né? A gente vai precisar dele. Então, assim, a gente ganha dinheiro também, mas também é para o bem da nossa comunidade, né? Outro trabalho muito importante, o trabalho de casa, né? Limpar a casa também é um trabalho, né? Então, tem quem fica em casa sem trabalhar fora, não é que a pessoa não trabalha, ela trabalha também, mas dentro de casa, né? E o trabalho de casa é uma obrigação de quem? De todo mundo que mora dentro da casa. Não é só de uma pessoa, não é verdade? Aqui, por exemplo, eu moro sozinha, então eu tenho que limpar minha casa sozinha. Quando eu morava com os meus pais, eu ajudava, minha mãe e meu pai ajudavam não, né? Porque é minha obrigação. Então eu também limpava a casa junto com eles, né? E é assim que tem que ser. Não importa se a pessoa trabalha fora ou não, se está estudando ou não, a gente tem que ajudar para manter a organização da casa, manter a casa limpa, né? Porque todo mundo suja, então todo mundo limpa. Não é verdade? Vamos para a atividade, então? Não esquece de fazer o cabeçalho, hein? E colocar a data que você está fazendo a atividade e de que semana que é para organizar o caderno direitinho e também para quando vocês me mandarem eu conseguir organizar aqui as atividades de vocês, tá bom? Então vamos lá. O trabalho. As pessoas trabalham. A ocupação ou a atividade que cada pessoa exerce é chamada profissão. Todo trabalhador deve possuir a carteira de trabalho profissional. É um documento de grande valor, né? Na carteira profissional estão registrados o tipo de atividade que o trabalhador exerce, dados sobre o empregador, o tempo de serviço, dispensas e outras informações. Isso daí é um documento que parece um caderninho. Hoje em dia já é digital, né? Muita gente já está fazendo a carteira de trabalho digital, não precisa mais daquele documento. Os autônomos são profissionais que trabalham sem registro na carteira. Então, por exemplo, eu não trabalho registrada porque eu sou funcionária pública, né? Então, quem trabalha registrado é que trabalha para uma empresa que não é da prefeitura, certo? Agora, por exemplo, uma pessoa que é manicure, ela não trabalha para uma empresa, ela trabalha para ela mesma. Isso é ser autônomo. Então, o que ela faz? Ela não tem aquela carteirinha de trabalho que ela precisa carimbar, certo? Só que ela tem também as obrigações dela. Então, quando a pessoa trabalha, um pouquinho do dinheiro vai para o INSS, que é o Instituto de Previdência, para depois, mais para frente, a gente, quando não puder mais trabalhar porque vai estar velhinho, ou se tiver alguma doença que não deixa a gente trabalhar, aí eles pagam o nosso salário, né? Então, a pessoa autônoma também tem que fazer isso, né? Se der, né? Porque tem toda uma situação, mas assim, se der, a pessoa também paga imposto de renda, que é um imposto que a gente paga para ter escola pública, hospital, essas limpeza da rua, essas coisas todas, né? Então, as pessoas autônomas também precisam fazer algumas obrigações aí. Todas as profissões são importantes. Não tem nenhuma profissão que a gente fala, não tivesse, não precisava no mundo. Todas elas são importantes, né? As profissões são diferentes na cidade e no campo. Então, tem profissões na cidade que não tem no campo e vice-versa, né?
Então, vamos lá para as questões, tá bom? 1. O que é profissão? Então, se você não conseguiu pegar, volta, lê o textinho de novo ou lê aquele primeiro slidezinho que eu fiz e faz a resposta no caderno, tá? 2. Cite 2 profissões e escreva o tipo de trabalho que esses profissionais realizam. Então, vocês vão colocar 2 exemplos de profissão. Eu falei um monte, né? Vocês colocam 2 exemplos e o que a pessoa faz. Qual é o trabalho delas, tá? 3. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo. Dados sobre o empregador, tipo de atividade, dispensas, sem registro e carteira de trabalho. Então, A. Todo trabalhador deve possuir a... Aí você vai escrever aqui qual desses aqui que vai preencher. Profissional, é um documento de grande valor. B. Na carteira profissional estão registrados o... Então, você vai escrever aqui que o trabalhador exerce, o tempo de serviço e outras informações. Ó, nessa frase aqui já são 3 desses aqui, tá? Dá uma olhadinha no texto se você não estiver esquecido. C. Autônomos são profissionais que trabalham na carteira, né? Então, vai escrever aqui o que preenche. Qual desses aqui que preenche aqui, tá bom? 4. O que você pode fazer como criança para garantir o seu futuro? Justifique. Então, assim, você como criança agora, pensa daqui a uns 10, 15 anos, né? Que é quando vocês vão começar a trabalhar mesmo. Agora, o que vocês podem fazer para garantir um futuro legal para vocês? Vocês estão fazendo isso agora, né? 5. Você sabe qual é o valor do salário mínimo atual? Se não souber, faça uma pesquisa. Gente, salário mínimo o que é? O governo ele estipula um montante de dinheiro, um valor, né? Que é o mínimo que a pessoa tem que receber. Então, quando você vai trabalhar numa empresa, ela não pode pagar menos do que o salário mínimo, que é o governo que determina. Então, você vai pesquisar na internet, coloca no Google lá, valor do salário mínimo atual, e você vai ver o valor que ele tá, né? E escrever aqui. Porque a pessoa sem esse salário mínimo, ela não consegue viver, né? Ela não consegue se manter. Então, para isso que existe. E para as pessoas ganharem um valor justo, entre aspas, né? Justo porque o salário mínimo ainda assim é muito pouco, né? E o governo faz isso para evitar esse tipo de coisa, né? Da pessoa ganhar muito pouco e não conseguir sobreviver. 6. Esse salário é suficiente para sustentar a sua família? Aí vai de cada família, né? Então, assim, o salário mínimo é suficiente para a casa de vocês? Conversa com quem cuida de vocês aí, com o pai, com a mãe, não sei se vocês moram com os avós ou com tios, e pergunta, olha, o salário mínimo é X reais, né? É tantos reais o salário mínimo. É suficiente para a nossa casa? Aí você vai escrever aí se é sim ou se não, tá bom? 7. Na sua opinião, como se sente uma pessoa desempregada? Então, não sei se vocês conhecem alguém que não está trabalhando no momento. Agora, né, durante a pandemia, né, tem muita gente que perdeu o emprego, infelizmente, né? Porque dependia das pessoas estarem saindo na rua. Então, como vocês acham que uma pessoa que não está trabalhando se sente? 8. Qual é a profissão da pessoa responsável por você? Então, se vocês moram com seus pais, qual é a profissão deles, né? Ou da avó, vai ver, depende de quem vocês moram aí, tá bom? Por exemplo, a minha mãe, quando eu morava com ela, era a minha responsável, né? E ela era corretora de imóveis, né? Essa era a profissão dela, né? Que ela mostrava apartamento para as pessoas e vendia o apartamento para ela, ou as pessoas levavam uma casa, um apartamento para ela vender para a pessoa, tá bom? Então, façam aí no caderno, prestem atenção, tá bom? Se não conseguir pesquisar o valor do salário mínimo, me chama aqui, eu falo para vocês, tá bom? Um beijão e até a próxima. Até amanhã. Tchau, tchau.